Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval, ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores.
Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. Ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras.
Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos.
Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval, ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas.
As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com a esperança e terminando com a aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte,
muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval. Ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril,
quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade.
O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval, ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias.
Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e
Especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência,
O frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos. Não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.
Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval, ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores.
Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras.
Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos.
Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval, ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas.
As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão. Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes.
Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo e homens gritando instruções em várias línguas diferentes, de animais relinchando e sons de trabalho pesado, ninguém nota nada que seja especialmente estranho ou preocupante no início do contágio. Os ratos descem as cordas dos navios em silêncio mortal, como fazem sempre, como fazem há séculos quando os navios trazem cargas comerciais valiosas. As pulgas microscópicas saltam de navio para navio com precisão invisível, de roupa para roupa, de pele para pele, de pessoa para pessoa, em um movimento silencioso que passa completamente despercebido pelos humanos que as cercam. Os marinheiros começam a se queixar de mal-estar indefinível e vago alguns dias após chegar ao porto italiano. Um desenvolveu febre que recusa absolutamente em descer mesmo com semanas de repouso adequado. Outro apresenta inchaços estranhos e perturbadores na virilha, extremamente dolorosos ao toque, que crescem dramaticamente a cada dia que passa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite o travesseiro bem embaixo de sua cabeça, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma jornada profunda e imersiva ao passado medieval europeu. Uma viagem extraordinária que fará você compreender de forma visceral e profunda o que significava estar verdadeiramente vivo em um momento histórico em que a morte caminhava literalmente pelas ruas das cidades medievais, batia nas portas das casas durante a noite sombria, e sussurrava misteriosamente pelos becos escuros e lamacentos repletos de lama e imundícies. Hoje, você vai descobrir e vivenciar de forma imersiva como era passar o ano de 1348, um dos anos mais devastadores, traumáticos e terríveis de toda a história da humanidade. O ano em que a peste negra chegou à Europa como um apocalipse silencioso, invisível e implacável que não podia ser parado. O ano em que o mundo como se conhecia começou a desaparecer completamente, um dia após o outro, uma vida após a outra, centenas de vidas por hora em algumas cidades, milhões ao longo dos meses que se seguiriam. Esta é uma história viva que você experimentará integralmente nesta noite, não apenas ouvir passivamente como se fosse um conto distante de tempos imemoriais e antigos. Vou trazer até você os sons que você ouviria naquele tempo perturbador e assustador, os sinos das igrejas da morte tocando constantemente como um relógio macabro de bronze pesado, os gritos dos doentes na agonia insuportável penetrando as paredes das casas, os murmúrios das preces desesperadas ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. Vou trazer os cheiros pungentes e repugnantes que permeavam a cidade, a mistura nauseante de excrementos humanos acumulados por séculos, decomposição de corpos apodrecendo em fossas coletivas, sangue fresco nas ruas dos abatedouros, e doença podre invadindo os narizes de absolutamente todos. Vou trazer as sensações físicas viscerais profundas que marcam a experiência, o frio extremo que penetra até o âmago dos ossos durante as noites de inverno brutal medieval, o calor febril dos corpos dos doentes que queimam de febre incontrolável, o medo genuíno que paralisa os membros e toma completamente a razão.
Vou colocá-lo nas ruas de uma cidade medieval europeia no momento preciso em que tudo começa a mudar fundamentalmente, no instante histórico em que a civilização compreende finalmente que está sob ataque por um inimigo invisível que não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser tocado com as armas da época medieval, mas pode ser sentido em cada morte que marca o horizonte da cidade inteira. Você vai sentir o pânico absoluto dos primeiros dias de março e abril, quando as pessoas ainda acreditam sinceramente que é apenas uma doença passageira que logo desaparecerá como tantas outras doenças antes na história medieval e antiga. Você vai sentir o desespero cada vez crescente e avassalador das semanas seguintes, quando fica cristalino e inevitável que nada funciona, que nenhuma oração ajuda, que nenhum remédio antigo detém a morte avançando implacavelmente através das ruas e casas. E você vai sentir aquela apatia desoladora e completa que toma conta das pessoas quando finalmente entendem intuitivamente que nenhuma oração, nenhuma medida desesperada, nenhuma tentativa de resistência vai conseguir impedir o inevitável avanço da morte através das cidades inteiras. Você experimentará os altos e baixos emocionais de forma progressiva, começando com esperança e terminando com aceitação resignada. A história que você está prestes a viver começa especificamente em janeiro de 1348, em uma cidade portuária do sul da Europa medieval. Pode ser Marsella com seus portos agitados e barulhentos, pode ser Messina na Sicília, pode ser Valença ou Barcelona ou qualquer outro porto importante na região mediterrânea onde o comércio florescente concentra navios. Pode ser qualquer um desses portos onde os navios mercantes viajam constantemente trazendo ouro, prata, moedas de valor incalculável, e especiarias valiosas do Oriente Distante, sedas finas que mostram o luxo incomparável dos ricos mercadores, tecidos de qualidade excelente e rara nunca vistas por gente comum. Portos cosmopolitas onde mercadores de todas as partes do mundo conhecido se encontram para trocar mercadorias valiosas e informações sobre distantes mercados lucrativos e oportunidades comerciais fascinantes. Sem que ninguém soubesse completamente, ninguém previsse adequadamente, e ninguém pudesse ter impedido de qualquer forma utilizando o conhecimento da época, esses navios trazem consigo algo muito mais valioso em termos de morte, muito mais devastador que qualquer arma de guerra conhecida de toda a época medieval: ratos infectados com a bactéria invisível, pequenas criaturas pardas que carregam pulgas microscópicas repletas de veneno. E dentro desses ratos, dentro das pulgas parasitas invisíveis, há um micro-organismo tão pequeno que ninguém pode vê-lo sem microscópios que não existem ainda, uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis que vai mudar para sempre a história europeia inteira, que vai matar mais pessoas em um único decênio do que qualquer guerra conseguirá matar em séculos inteiros de conflitos sangrentos destruidores. Os navios chegam nos portos italianos carregados com notícias estranhas e perturbadoras de um lugar distante chamado Crimeia, de um cerco militar mongol implacável em uma cidade portuária chamada Cafa. As histórias que os marinheiros cansados e exaustos contam são estranhas e confusas, perturbadoras e incompreensíveis, carregadas de uma ansiedade existencial que ninguém consegue explicar completamente aos que as ouvem. Falam de guerreiros mongóis fortes e indomáveis que caíam mortos misteriosamente durante as noites de cerco implacável, de uma doença terrível que percorria o acampamento mongol como fogo em palha seca consumindo tudo, consumindo os homens fortes e os fracos por igual em questão de dias. Falam de corpos de soldados sendo catapultados dentro das muralhas da cidade em um ato de guerra biológica que ninguém entendia naquela época medieval. No porto agitado e barulhento, enquanto os trabalhadores descarregam os navios sob o barulho constante de cordas rangendo,